Eu gostaria, ministro Taixe, de agradecer a sua presença e a franqueza com que Vossa Senhoria está tratando, está respondendo às nossas questões, e tenho duas perguntas a fazer. A primeira, eu tenho um pequeno diagnóstico para fazer. 2 ministros médicos e técnicos, certo? Ministro Mandetta, ministro Taixe. 2 ministros que seguem a ciência e a técnica e as orientações das protocolos das grandes instituições internacionais. Os 2 demitiram, ou pedem demissão ou demitidos. No fundo, foi a mesma coisa. Pontos fundamentais que me parece, não o pontual, mas o fundamental, dessa discordância. Primeiro, evidentemente, o conhecimento, não desprezar a ciência e o conhecimento. E segundo, não desprezar a gravidade da pandemia, tratá-la com toda a gravidade que ela merecia ser feita. Isso já começa desde o início, quando o presidente, os ministros técnicos falam da gravidade, o presidente fala de gripezinha. Outro ponto, vacina, mas Vossa Senhoria já deixou bem claro que não era bem, na sua época, era muito inicial a questão da vacina. Cloroquina, e isso também ficou muito claro pelas declarações de Vossa Senhoria, que essa foi, inclusive, o ponto máximo que chegou, que o senhor não podia ser conivente com aquela recomendação ou protocolo de cloroquina. Outro ponto, que não foi muito conversado até agora, mas me parece também que é comum a todos os 2 ministros técnicos que foram ou demitiram ou foram demitidos, é a questão do distanciamento social e do uso da máscara. Eu me lembro que Vossa Senhoria teve uma vez aqui no Senado e eu tentei tirar de Vossa Excelência, e eu notei até uma certa indignação por parte de Vossa Excelência quando eu fiz a pergunta que Vossa Senhoria não tinha até aquele momento se declarado a favor do distanciamento social, e eu notei que Vossa Excelência disse: eu sou absolutamente a favor do distanciamento social. Mas aqui tem dois pontos que o senhor se declarou naquele momento, mas publicamente, desta maneira, se falava sobre o assunto e é com certo constrangimento. E aqui também me vem a lembrança de uma entrevista coletiva que estava presente Vossa Senhoria e o depois ministro Pazuello, seu secretário naquela época, em que um jornalista lhe fez a seguinte pergunta: ministro, por que é que Vossa Excelência, naquela época, está liberando barbeiro, cabeleireiro, salão de beleza e uma porção de outras coisas? Qual é o motivo, qual é a argumentação técnica? E Vossa Senhoria olhou espantado para o Pazuello a seu lado. Eu não sabia de nada disso. E o jornalista disse: o senhor não sabia? Aí ele perguntou para o Pazuello: isso foi hoje? Eu não estou sabendo de nada disso. Aí me parece também que há um claro distanciamento de Vossa Senhoria, assim como do ministro Mandetta, em relação a outra questão fundamental das causas do drama que nós vivemos hoje, é a discordância em relação à questão do distanciamento social e uso da máscara insistentemente feito pelo presidente da República com todos os ministros, e até agora mesmo com o ministro Queiroga, eu noto isso também. Então, isso tem a ver com distanciamento e autonomia, porque, evidentemente, se o ministro da Saúde
e que aquele momento, como Vossa Senhoria classificou, não existia ainda a vacina, nem a perspectiva de uma vacina a curto prazo. A grande arma era o distanciamento social, o único, e o uso de máscara. E Vossa Excelência, como ministro da Saúde, está tomando conhecimento de uma atitude do presidente, abrir para cabeleireiro, pela imprensa, pelos jornais. Aliás, depois dos jornais, eles que lhe avisaram. E também o seu olhar imediatamente para o lado, em direção ao seu secretário Pazuello. Então, isso me parece que há uma distância fundamental entre a sua diretriz, que é o distanciamento social e uso de máscara, por essa iniciativa do presidente, e a sua evidente discordância, se é que eu estou correto, e a autonomia. O senhor não tinha autonomia nenhuma, porque como é que uma coisa como essa pode acontecer? E a outra é da informação que a senadora Elisiane aqui falou, e que não é só a questão das entrevistas coletivas. O ministro Mandetta fazia não só as entrevistas coletivas, e isso pode ser sequenciado, cada um tem seu ritmo, sua estratégia de comunicação, mas a comunicação é fundamental. Assim, mas também desapareceu o retrato numérico da Covid no Brasil, de óbitos, de casos, etc., que ele fazia todos os dias. Daí nasceu, inclusive, a necessidade do consórcio de imprensas. O Ministério da Saúde deixou de ser o informante da imprensa ou a fonte de dados da imprensa para que ela pudesse divulgar na sua televisão, jornal, rádio, etc., a atualização dos dados da coronavírus. O coronavírus, isso me parece que em sua gestão também desapareceu. Precisou fazer esse consórcio de imprensa. Essas afirmações que me parece que é comum aos dois ministros, técnicos e médicos, e foram razões da demissão ou pedido de demissão, confere na sua opinião? Senador, a entrada do consórcio de imprensa em relação aos dados aconteceu depois da minha saída. Não foi no meu período. Em relação à comunicação, foi o que eu coloquei. Existiam boletins diários, não existia uma comunicação na televisão, mas existiam os boletins diários, existia uma comunicação diária, ela continuava. E o que eu realmente fazia naquele momento era tentar trazer, mesmo voltando nas coletivas, para que aquela coletiva tivesse um tom muito mais de informação mesmo, porque no final ela estava assumindo um tom político muito forte. Então, eu também queria mudar um pouco o tom da coletiva, tirando ela de uma situação que parecia mais política do que qualquer outra coisa, mais um confronto. E aí eu realmente, naquele momento, como eu falei, eu estava entendendo a situação do Ministério e pensando qual seria a melhor forma de conduzir. Mas, em momento algum, a informação deixou de existir. E as coletivas realmente aconteceram numa frequência menor, mas nunca com qualquer objetivo de blindar ou tirar a informação da sociedade. Vossa Senhoria não respondeu a minha pergunta. Eu quero... Qual, senador? Dois ministros médicos, eminentemente técnicos, seguidores das ciências e das orientações das entidades de saúde internacional, tiveram diferenças fundamentais com a presidência da República. A cloroquina, Vossa Excelência deixou claro que sim. A vacina, Vossa Excelência disse que ainda não existia no seu momento. Agora, distanciamento social e uso de máscara. Aí dei como exemplo essa entrevista coletiva que Vossa Senhoria deu ao lado do secretário Pazuello há aquele tempo. Posso e responder? A quarta é o desprezo pela gravidade da pandemia. Une os dois ministros, comum aos dois ministros demitidos, técnicos e médicos,
Senador, Vossa Excelência, podia só... A terceiro ponto era do distanciamento. Distanciamento social e uso de máscara. Não, esse é o quarto. O terceiro era? O desprezo, profundo desprezo, o distanciamento. Não importância e a gravidade da pandemia, já que o presidente dizia que aquilo era uma gripezinha que rapidamente iria se acabar. Em relação ao distanciamento, a minha proposta era realmente que, me lembro que na época eu falava de distanciamento vertical, distanciamento horizontal, e realmente eu não via isso, não era nenhum nem outro. Para mim, o que a gente tinha que fazer era um programa em que a gente trabalhasse o distanciamento como uma das ferramentas de uma estratégia de redução da transmissão. Que aí teria a testagem, teria o distanciamento, que seria ajustado de acordo com as necessidades, e, além disso, você tem que ter o rastreamento, quarentena de contato. Esse tipo de estratégia foi o que deu mais certo. Então, a minha estratégia era voltada nesse bloco. Era um bloco para voltar bloqueio de transmissão, combinando tudo. Testagem, isolamento, rastreamento, quarentena. Em relação ao uso de máscara, a postura do presidente, naturalmente, a minha posição é diferente, porque a minha proposta ali era outra. Agora, naquele momento, o que eu estou fazendo ali é tentando construir uma política, tentando construir uma forma de condução. Então, nesse momento, eu estou fazendo o que eu acho que é correto para tentar buscar essa condução, essa forma de levar aquela situação daquele momento. Mas, obviamente, a minha posição em relação ao distanciamento, em relação à máscara, é clara. Ela é clara. Existe uma necessidade de você usar máscara, fazer distanciamento em situações em que você tem um aumento de transmissão ou que você tem, principalmente, a sobrecarga. Mas um detalhe aí do que o senhor está falando, que eu acho importante falar, é o seguinte: essas medidas de testagem, isolamento, rastreamento e quarentena, elas aplicam em qualquer momento. Então, em relação à calamidade, à situação, eu me lembro, acho que foi na primeira coletiva, que me perguntaram quando é que ia acabar a pandemia, onde é que isso ia chegar. E eu me lembro que eu falei, olha, eu não sei e ninguém sabe. Porque naquela época tinha muito modelo matemático, muita previsão que era feita. E o que acontece? A pandemia traz uma situação única. Ela tem uma extrema incerteza, um extremo desconhecimento. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Você tem uma evolução que você pode ter variante, você não sabe quantas vacinas vão funcionar. Então, aquela realidade daquele momento é a mesma realidade de hoje. Quando é que isso vai acabar, que tamanho vai ser esse problema, a gente ainda não sabe. Então, esse programa que a gente tem que buscar de isolamento, testagem, rastreamento, é importante que isso esteja, mesmo que não tenha sido feito antes, que seja feito agora. Porque quando os casos começarem a acabar, nada impede que surja uma outra variante, você não sabe o que vai acontecer e você pode voltar para o momento inicial. Eu tenho até aqui alguns dados que eu acho interessantes, porque a gente fala em testagem em massa, testagem... O pessoal precisava que vocês dessem silêncio. Colegas, peço a atenção do plenário para nós darmos continuidade ao depoimento, para garantir a palavra do depoente. Então, eu vou colocar aqui uma coisa para vocês verem como funciona. Os lugares que tiveram melhor resultado, você tem, por exemplo, Taiwan, você tem Vietnã, você tem Japão. Só para vocês terem uma ideia, Taiwan fez 23 mil testes por milhão. O Brasil fez 217 mil. Taiwan fez 23 mil. Isso é esse dado de hoje, de ontem. Então, esses lugares fizeram pouco teste. Então, na verdade, não é o teste que faz diferença, é um programa de controle da transmissão, da qual o teste faz parte. Então, é a forma correta de usar dentro de um ciclo de controle que vai fazer a diferença. E isso vale para qualquer dia, inclusive para hoje. Felizmente, as curvas parecem que estão diminuindo no Brasil, e aí é a hora de você ficar mais atento ainda, porque a gente nunca sabe se surge uma variante nova, o que pode estar acontecendo num futuro próximo. Por isso que eu estou querendo colocar. Então, em relação ao distanciamento, ele vai acontecer dentro de um trabalho maior, que é um trabalho de controle de transmissão. Presidente, a última questão. Por favor, senador. 15 segundos. Última questão, bem rápida. Fique à vontade, senador. O senhor avalia...
Posso falar, presidente? Perfeitamente, senador Tarso, pode falar. O senhor avalia, como técnico hoje, que naturalmente ocupa, que se nós tivéssemos, desde o início da pandemia, um trabalho perfeitamente homogêneo e orgânico dentro do governo como um todo, não só do Ministério da Saúde, mas evidentemente liderados na questão da pandemia e nas medidas a tomar, liderados pelo Ministério da Saúde, e tivesse uma continuidade neste programa, os resultados sobre mortes e casos no Brasil hoje seria diferente? Senador, é muito difícil falar uma coisa como essa, porque isso é uma opinião, não é um fato. Sim, mas como opinião? Não, eu vou dar, mas eu só quero deixar claro que é uma opinião, né? Porque aí eu vou colocar coisas que a minha impressão no período do Ministério. Qual é o problema que você tem quando você tem uma pandemia como a Covid? Porque ela sobrecarrega o sistema, e os sistemas eles não são feitos para trabalhar com ociosidade, eles são feitos para trabalhar com eficiência. Por isso é que o controle da transmissão é tão importante, porque se você deixa os casos crescerem, você começa a ter dificuldade. Países com grande qualidade de cuidado, como o Japão, tiveram isso. Então, o que acontece? O sistema de saúde brasileiro ele foi se ajustando ao longo de anos e governos. Isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Mas o que acontece? Um sistema ele não consegue se preparar da noite para o dia para enfrentar uma pandemia quando ele é sobrecarregado. Tanto que você vê a realidade que aconteceu nos países da Europa, isso tudo. Então, então isso que eu estou dizendo e nisso que Vossa Excelência comentou, o que seria... Tem que ser um enfrentamento Brasil, não é um enfrentamento do Ministério da Saúde, porque a gente tem pessoas pobres, a gente tem pessoas que vivem em lugares aglomerados no seu dia a dia, pessoas que moram, várias pessoas num único cômodo, num lugar com pouco espaço. Então, quando você faz um programa desse, isso é um programa que vai envolver você fazer o teste, você vai ter que isolar, você vai ter que dar condição para quem não tem condição de se isolar, você vai ter que rastrear, talvez você tenha que usar medidas tipo assim, o uso da telefonia para você conseguir acompanhar quem esteve do lado, quem ficou, vai fazer quarentena, essa pessoa também tem que ser protegida, ela tem que ter condição de se isolar. Então, é muito complexo você conseguir fazer um sistema funcionar a ponto de regredir significativamente as mortes que a gente teve. Naturalmente, o que eu posso dizer é que o nosso sistema foi eficiente? Não. Por que eu posso dizer isso? Porque eu sei que tiveram alguns que tiveram muito sucesso. Eu tenho uma comparação, eu tenho uma referência. Agora, é óbvio que em condições ideais, a realidade seria diferente. A pergunta é, talvez um dos grandes momentos que a gente tem hoje, a CPI, é a gente mapear as fragilidades e as ineficiências do sistema para que a gente consiga enfrentar situações futuras. Porque nada é mais importante do que estar preparado. Ninguém consegue se preparar da noite para o dia para uma situação como essa.